Análise agora da Romi, primeiro trimestre de 2023. Então, antes da gente analisar a Romi, vamos entender melhor o que ela faz. Então, tá aqui, ó, atua com máquinas de torneamento, usinagem, mandrilhadoras, processamento de plásticos e ferro fundindo. Que é isso, Eduardo? Pelo amor de Deus. Então, separei aqui uma foto da apresentação, da última apresentação da empresa, que é basicamente o que ela vende, né? Então, o que ela vende? As máquinas Romi, que são essas máquinas feitas sob encomenda e tal, para diversos setores, então máquinas e equipamentos, prestação de serviço, automotivo, máquinas agrícolas, embalagem, construção civil, hidráulica, mineração, siderurgia, educação. Então, tem diversas utilidades essas máquinas Romi. Tem as máquinas BW, que também atuam basicamente em setor de máquinas e equipamentos, motores e sistemas. Então, mas nem sempre tem faturamento. Por exemplo, aqui no primeiro trimestre de 2022, que é a data que eu tenho esse slide aqui mais recente, não teve nenhum pedido dela, né? Então, os pedidos vão variando conforme trimestre a trimestre. Tá? Aqui na parte de fundidos dos ginásios, normalmente são peças, né, específicas que ela presta de serviço para empresas desse setor, de energia, automotivo, construção, agricultura. Então, é basicamente assim que ela ganha dinheiro. Então, você vê que ela não está vendendo aqui banana, maçã na feira. Então, são máquinas complexas, máquinas que demoram para ser fabricadas, peças totalmente personalizadas. Então, isso aqui demora um tempo para a empresa ter, até a empresa fazer o pedido e receber, demora um tempo aí, né? Até porque ela tem uma carteira de pedidos. Então, essa é a grande sacada aqui de Romi, que é basicamente você olhar o momento dela atual, quanto ela teve de resultado no trimestre em questão. Hoje a gente vai olhar aqui o primeiro trimestre de 2023, mas também olhar aqui a entrada de pedidos, que é basicamente isso que eu acabei de falar. Então, como que ela está de pedidos para como ela teve de pedidos no trimestre em relação aos trimestres passados. Então, por exemplo, as máquinas BW, você vê que não teve nenhum pedido no primeiro trimestre de 2023. Né? Aqui a parte da Romi teve um aumento, mas basicamente flat em relação ao primeiro trimestre do ano passado, 2022, e os fundidos e usinados caíram 35%. Então, já vê aí que a carteira de pedidos acaba tendo uma variação grande, não é aquela curva de crescimento certinha. A própria carteira dela, que envolve esses três tipos de pedidos, varia bastante. Né? Olha aqui, menos 100%, então foi de 41 mil a máquina BW para zero, a outra ficou estável e a outra caiu 35%. Então isso aqui no longo prazo vai meio que fazendo vamos utilizar o termo que é o correto, que é a ciclicidade, vamos ver assim, dos resultados. Né? Então, ou seja, os resultados delas tendem a ser mais cíclicos do que o normal. É uma empresa do novo mercado, bom free float, quase 100 anos, desde 1938, market cap de 1,3 bi, remuneração dos executivos aí razoavelmente altinha, mas de boa, 10 milhões, uma empresa lucra 200 é de boa. Você vê que tem vários ativos imobilizados, Brasil, Alemanha, participação em sociedades de diversos países aí, ó. Então ela atua não só no Brasil, como também através de outras empresas em outros países, operações em outros países. Né? O endividamento dela está bem controlado, a maior parte, metade é de longo prazo, metade de curto e médio prazo, dividendozinho aí razoável. E, conforme eu falei, é uma empresa que tende a ser bastante cíclica. Tá? Então, quando o mercado precificou essa melhora da carteira de pedidos dela ali em 2020, 2021, junto também com o aumento do preço lá das commodities e tal, que também acaba envolvendo indiretamente ela, um pouco, parte ali de ferragem, usinados e tal, né? Você vê que ela teve uma disparada, mas agora já devolveu tudo, né? Então ela chegou a bater ali 27, agora chegou depois, devolveu tudo, caiu em 70%, agora está em 14%, então caiu em 50% desde o topo. Mas no longo prazo você vê que é uma empresa que é cíclica, né? Então subiu bastante ali até 2008, depois ficou de 2008 até 2016 em queda bem forte, então caiu lá de R$ 9,00 para 60 centavos ali em 2016, e depois saiu de 60 centavos para R$ 27,00 ali, 2016 até 2021. Então é uma empresa bastante cíclica, agora já caiu 50%, então é uma empresa que gera valor no longo prazo, mas muita gente não vai aguentar esse período aqui de 8 anos em queda praticamente. Por exemplo, 2008 a 2016, queda de, vamos botar ali, foi de 8 para, vamos botar 90%, mais de 90%, mas depois veio a alta, né? Então ela acabou se beneficiando da pandemia também, mas a melhora dela já veio de antes da pandemia. Agora, olhando os resultados,
Você vê que a receita continua crescendo, mas deu uma estabilizadinha. Quando a gente olha essa ciclicidade aqui dos resultados, o que é o ideal a gente fazer? A gente vem aqui no Fundamentei, clica em cima do trimestre em questão, que ele vai separar só os primeiros trimestres de cada ano. Então a gente olha aqui o pedido despencou de 2000 e... Como é que é? Do quarto trimestre para o primeiro trimestre. Mas não, você tem que olhar trimestre contra trimestre. Você clica aqui, vai aparecer só os primeiros trimestres, e aí sim a gente vê que teve sim uma quedinha na receita, mas o lucro chegou a aumentar em relação ao trimestre anterior. O EBITDA continua praticamente em linha reta, provavelmente aqui em 2019 teve algum não recorrente, alguma coisa, mas você vê que em termos de primeiro trimestre vem crescendo ano a ano desde 2020. Então ela continua entregando bons resultados, a margem está se segurando aí na faixa dos 14%, ali, 10%, 11%. A dívida, apesar de estar aumentando, o EBITDA também está. Então a gente vê em termos de dívida líquida e EBITDA, os dois estão subindo, então estão na teoria aí um acompanhando o outro. E olhando aqui o anual, está bem equilibrado, né? 1,5 do EBITDA, bem tranquilo. Vamos ver se ela tem algum arrendamento aqui. A gente vem aqui na parte de valuation, alavancagem, e a gente vê que a parte de arrendamento não é relevante nela, né? Então é bem tranquilo. Olhando aqui a parte de valuation, você vê que é uma empresa que está precificada aí bem tranquilo, então PL 6, geração de caixa 12, EBITDA 4, então bem tranquilo. EV/EBITDA também menor que... Não, EV/EBITDA 4, EV/receita menor que 1. Vem distribuindo dividendos, então considerando aí nos últimos 5 anos 8% de dividendo, muito bom, e sem um payout muito alto, né? Você vê que a margem bruta não é tão alta, mas é boa, né? 30% para uma empresa desse setor, muito focada em industrial, é razoavelmente boa, uma margem EBITDA boa também, e uma líquida que para o setor eu considero boa, tá? Não tem muita depreciação e tal, blá, blá, blá. Capex sobre a FCO que está bem alto, né? Então ela vem investindo bastante nos últimos anos, tá? Apesar disso, ela conseguiu fazer o bom, né? Que é no caso crescer o lucro líquido o dobro da receita. Então, apesar da receita crescer na faixa dos 20, o lucro cresceu na faixa dos 40. Então isso é muito bom, né? Junto com o lucro por ação e sem dívida praticamente. Então foi uma empresa que gerou bastante resultado aí nos últimos anos. Na minha opinião, meio que virou a chave, porque a gente pode considerar que a empresa meio que se estabilizou nesse patamar bom, só que a gente não sabe, né? Vamos ver até quando aí ela vai continuar. Pegando em termos anuais, o EBITDA está em linha reta desde 2016, batendo recorde agora no primeiro trimestre de 2023, no acumulado dos últimos 12 meses, e vem gerando bastante valor aí, tanto em... O FCO, apesar de estar estável, o CAPEX está crescendo bastante. Você vê que em 2023, 2021, 2022, 2023 ele vem crescendo. Mas é uma empresa que mesmo assim continua entregando dividendo, gerando valor para o seu acionista. Eu acho que aquela empresa ali do passado, ali de 2016 para trás, eu acho que ficou no passado, né? Aquela empresa extremamente endividada aqui, ó, toda a parte de dívidas bastante endividada, sem gerar muito valor, com lucro meio cíclico, né? Ó, bem cíclica de lucro. Então vamos ver se ela consegue estabilizar. Não podemos negar que é uma linha de lucro muito bonita desde 2016. Então, realmente, o Asvide fez até a análise dela, né, do quarto trimestre de 2022. Já estou atualizando aqui para o primeiro trimestre de 2023. Então, é uma empresa aí que continua gerando valor. Você vê o lucro, cotação, não é à toa que a cotação disparou nos últimos anos, né? O lucro também disparou. Free float aí acima de 50%. Tem mais aí tem uns 40 mil investidores pessoa física hoje. O quadro de empregado está meio zoado aqui, não vou usar. E uma boa liquidez. Então, uma empresa que, na boa, agora eu não vejo outra nota a não ser nota 5, né, no momento. Alguém vê uma nota diferente de 5? De ótimo. Romi realmente está espetacular no momento, só que, conforme eu falei, quem for sócio, o ideal é ir monitorando aí a entrada de pedidos, né? Então, vamos ver se ela vai continuar conseguindo aumentar a carteira de pedidos, mas, conforme você pode ver, está diminuindo aí em termos de volume geral a carteira. Então, o que tende a acontecer nos próximos trimestres? A receita começar a diminuir, já começou. Ó. Em termos trimestrais, a receita já está caindo desde o segundo trimestre de 2021. Então, ela está começando a estabilizar os resultados. Tá? Eu acredito que ela não vai voltar para esse patamar aqui de antes ali de 2016 e tal, lá, né? Cheio de prejuízo. Tá? Apesar de ter dado uns prejuízos ali em 2019, 2020, deu um prejuízo também no quarto trimestre de 2022. Mas eu acho que ela já provou aí que realmente pode ter virado a chave. Só fiquem de olho nessa questão aí dos resultados dos próximos trimestres, que a expectativa é essa, né? Tipo, não tem muito o que fazer.
Ela está estabilizando os resultados, que houve um boom na pandemia e, conforme eu falei, não tem uma demanda gigantesca sempre para essas peças aqui, né? Ela vai variando conforme a economia também varia. As empresas vão investindo mais, investindo menos, vão demandando aí determinadas peças. Então, eu acho que ela realmente deu uma virada de chave nos últimos anos e vale a pena acompanhar aí quem tiver interesse por ser sócio desse setor, beleza?